Olá, eu saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o texto de Gálatas capítulo 1, versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa tarefa nesta oportunidade, na realização deste vídeo, é apresentar 4 lições da educação dos nossos filhos. Vamos, portanto, trabalhar? Convido você a observar este estudo para o nosso crescimento. Vamos lá? O texto da Palavra de Deus, reservado para nosso estudo nesta oportunidade, é Provérbios capítulo 22, versículo 6. E eu convido você à leitura deste texto da palavra do nosso Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. À guisa de introdução, eu quero apresentar a você uma festa judaica chamada Hanukkah ou Chanukah. É a festa das luzes, geralmente celebrada em dezembro. Não é uma festa muito importante, particularmente por não ser bíblica, mas tornou-se uma das mais celebradas pelos judeus no mundo todo. Exatamente por acontecer na mesma época do Natal cristão, e por adotar-se o costume da troca de presentes e comidas típicas. A Hanukkah, essa festa das luzes, remonta à reconsagração do templo realizada por Judas Macabeu no ano 167, depois que esse templo foi profanado por Antíoco Epifanes, quando sacrificou uma porca no templo. A Hanukkah é uma festa em que se acende a chamada menorá. Menorá é o nome hebraico para o candelabro. Você pode observar que o candelabro do Antigo Testamento tem 7 pontas ou 7 hastes, onde se colocava o azeite e o fogo nestas lâmpadas. Aqui temos uma central e 3 de cada lado, sendo então 7. A menorá da festa do Hanukkah tem 9, uma central. A partir do acendimento dessa central, acende-se essas 8 velas ou lâmpadas. O livro de Provérbios é um livro poético, é um livro que foi compilado entre os anos 700 até o ano 200 a.C. Não se sabe com exatidão quem é o compilador. Uns estudiosos acreditam que seja na época do rei Ezequias, pelos homens de Ezequias. Outros, um compilador ignorado nos tempos pós-exílicos. Agora, com certeza, Salomão é o seu principal autor. Olhando para o nosso pergaminho, a gente pode observar o texto de 1 Reis capítulo 4, versículo 32 até o versículo 33, que Salomão compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota do muro. Salomão também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. A nossa proposta de trabalho é mostrar que o ensino dos filhos é um treinamento continuado por meio do nosso exemplo. Aqui nós fizemos uma ampliação do nosso versículo: ensina a criança no caminho em que deve andar. Aqui nós deparamos com nossa primeira lição. Educação requer o treinamento mais do que mera transmissão de conhecimento.
Não se deve pensar que educação é mera transmissão de conhecimento. Onde é que nós aprendemos este princípio? Onde nós aprendemos esta primeira lição, ou depreendemos, de Provérbios 22:6? Exatamente na palavra hebraica hanar, conforme está exposto aqui. É o verbo ensina na língua hebraica. Nada obstante estar traduzido como ensina, o verbo hanar significa mais do que isso. Ele é um verbo que está no modo imperativo e ele significa consagrar. Daí nós voltamos àquela ilustração inicial do Hanukkah, a festa judaica. Ela deriva exatamente deste verbo hanar, que significa consagrar, inaugurar, treinar, dedicar e, por último, ensinar. Observe bem que o treinamento é mais do que mera transmissão de conhecimento. É mais do que simplesmente transferir dados de um computador para outro, ou transferir dados da mente de uma pessoa, da mente dos pais para a mente dos filhos. Não é só transferir dados, mas é treinar no conhecimento do nosso Deus. Educação requer, portanto, um treinamento. E isto exige um modelo de piedade cristã, exemplo. Isso exige usar vários modos para treinar os nossos filhos, tais como decorar textos bíblicos, ensinar histórias do Antigo Testamento para os nossos filhos, ensinar aos nossos filhos as histórias de Jesus, as parábolas de Jesus. São elementos fundamentais que nós usamos no treinamento dos nossos filhos. E é por isso que a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, vai nos ensinar que devemos educar os nossos filhos, ensiná-los, andando pelo caminho, sentado em nossa casa, ao deitar, ao levantar, isto é, em todo o tempo, nós temos a missão e a tarefa de treinar os nossos filhos. O verbo hanar é que dá para nós esta primeira lição. Educação requer o treinamento mais do que mera transmissão de conhecimento. A segunda preciosa lição que vamos aprender com este texto de Provérbios 22:6 é que a educação requer um treinamento continuado. Não se deve pensar que a educação de filhos se limita à infância dos nossos filhos, mas é durante toda a sua formação. E onde nós aprendemos isso? Exatamente da palavra criança, conforme está exposto aqui no versículo. Eu quero que você verifique que a palavra criança está traduzida como criança, mas a palavra hebraica é naar. E naar não significa só criança. Naar pode significar criança, menino. Naar significa adolescente, jovem. Muito bem. Vamos dar uma olhada no nosso pergaminho e eu convido você a verificar o Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Jovem é naar. Jovem é naar. Aí nós voltamos para o nosso texto e uma outra passagem bíblica importante é essa aqui, Gênesis capítulo 21, versículo 17. Vamos verificar o nosso pergaminho. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Esse menino aqui é Ismael, o filho de Agar. Ismael era menino, mas ele não era criança, era um menino de 16 anos. Era um menino no meio da adolescência. E a palavra hebraica para menino relacionado a Ismael é naar.
Voltamos à nossa imagem. Assim, nós aprendemos uma coisa importante. A educação requer um treinamento continuado. Por quê? Porque criança, não é só do 0 aos 5 anos que nós educamos os nossos filhos. A educação exige as 3 fases da vida, um treinamento contínuo nas 3 fases da vida. E conforme Provérbios 19:18, as 3 fases da vida propõem treinar enquanto há esperança. Castiga teu filho enquanto há esperança. Assim nós chegamos à terceira preciosa lição deste Provérbios 22, versículo 6. A terceira lição é: a educação requer um alvo definido, a adoração. O crente treina seus filhos para ser verdadeiro adorador de Deus, não meros profissionais ou máquinas de fazer dinheiro e máquinas acumuladoras de riquezas. Quero que você verifique: ensina a criança no caminho. Esta expressão no caminho, a palavra hebraica derech, não significa especificamente uma coisa espiritual, ou o Senhor Jesus como um caminho espiritual, mas a palavra derech foi profundamente explorada no Antigo Testamento, e é importante que a gente compreenda que caminho foi explorado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós educamos os nossos filhos, nós estamos educando os nossos filhos como um alvo definido. Estamos dedicando os nossos filhos a Deus, estamos educando os nossos filhos para que eles sejam verdadeiros adoradores, não meros profissionais, ganhadores de dinheiro, para ocupar o poder na política, acumuladores de riqueza. Não, estamos educando a nossa família, educando os nossos filhos para serem verdadeiros adoradores. A quarta lição que nós aprendemos desta passagem das Escrituras Sagradas, Provérbios 22:6, é que a educação é um longo e sofrido processo, mas que vale a pena. Demora com força, mas vale a pena educar. Por quê? Dê uma olhada aqui na palavra velho. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, Zaquém é a palavra hebraica para velho. Você sabia que Zaquém é a palavra que poderia ter sido traduzida como presbítero para a nossa língua, para a língua portuguesa? E sabe quem foi que traduziu Zaquém como presbítero? Foi a Septuaginta. Aquela tradução que aconteceu lá no Egito, mais precisamente em Alexandria, em torno de 150 a.C., quando 70 anciãos traduziram o Velho Testamento da língua hebraica para a língua grega. Eles traduziram Zaquém como presbítero. E é um velho. E uma coisa importante que nós podemos observar, este velho, ele vai ser encontrado no Salmo 92, versículo 14. E eu quero que os meus filhos, os meus netos, se tornem este velho do Salmo 92, versículo 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Aqui nós aprendemos que a educação é um longo e sofrido processo, mas vale a pena. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, na sua velhice, eles não se desviarão do caminho, não vão sair da rota,
eles não vão apostatar, mas eles vão continuar firmes no caminho do Senhor. Eles serão os preciosos Zaquém, os preciosos velhos, os preciosos anciãos que vão servir a Deus e continuar servindo ao nosso Deus. Aplicações deste ensino. Primeiro, o treinamento é necessário. Não é meramente um acumular de conhecimento, mas é um treinamento continuado. Treinamento continuado porque dura toda a formação da nossa família. Em terceiro lugar, é um ensino de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós treinamos os nossos filhos para Deus. Não treinamos os nossos filhos simplesmente para serem ganhadores de dinheiro, acumuladores de riqueza, mas verdadeiros adoradores. E em quarto lugar e último, educamos os nossos filhos na confiança de que vale a pena educá-los, porque eles vão serem, na sua velhice, pregadores do Evangelho, eles vão se tornar também educadores dos nossos netos. Assim chegamos ao final de um estudo precioso da palavra do nosso Deus, quando aprendemos estas 4 preciosas lições. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Amém.